Que maravilha, fã de esportes, estamos juntos na noite deste sábado, um sabadão animado, doloroso, dolorido para algumas torcidas do futebol brasileiro, mas a gente chega para falar de Brasileirão, de Copa Sul-Americana. E o que foi essa vitória do Flamengo, hein, Marcela? Tava um jogo encrespado e de repente o Pedro falou, deixa eu resolver, Shazam. Boa noite para você. Deixa eu resolver isso aqui rapidinho e olha, é com ele, fazer igual é com o Pedro. Boa noite para você, Felipe Nota. Fala, fãs de esportes. E aí, beleza? Vamos começar nosso sábado de muito futebol. Como falou o Felipe, tem torcedor tricolor, sim, lamentando demais. Daqui a pouquinho a gente mostra a entrevista do Rogério Ceni, daqui a pouquinho a gente mostra também a entrevista do Dorival, depois dessa vitória super importante no Campeonato Brasileiro. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Gustavo Zupac, mais uma vez, parece até dia de semana. É segunda a sexta, é sábado, tamo junto. Boa noite, Marcela, Felipe, Pascoal, boa noite ao Zinho, fã de esportes. E boa noite ao Pedro, né? Porque na dúvida de como resolver o jogo, o Pedro fez um gol de peito, um gol de esquerda, um gol de direita. Tá ruim, não? Não tá, né? Então é isso, ótimo. Deixa com ele que ele resolve. Fala, Pascoal, que alegria te ter aqui nesse esporte. Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu digo que o Pedro tem o perfume que a bola gosta. E é difícil encontrar jogador igual o Pedro. Ele sai da área, faz gol. Ele entra na área, faz gol. A bola fica pererecando na área e ele faz o gol. É impressionante. Agora, a decepção do torcedor do São Paulo, ela tem motivo. O time do São Paulo não competiu. O time do São Paulo se recusou a jogar futebol e tomou um baile do Del Valle. Perdeu com inteira justiça. O São Paulo passou vergonha em Córdoba. E a gente vai falar sobre isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse jogo do São Paulo também. E eu quero dar boa noite para o abençoado Zinho, que também está conosco neste Sport Center. Zinho, um beijo para você, uma mistura de Sport Center do Brasil com o Egito, né? Do Sport Center com F90. Beijo para você, do UFC, né? UFC. Beijo para você, Zinho. Um beijo para você também, Marcela. Satisfação estar contigo, com o Zupac, meu querido Pascoal, fã de esporte. Simon vai estar chegando aí também. Marcela, quando eu era jogador, né? Faz tempo, hein? Faz tempo isso. A gente falava assim quando ia jogar decisão, sabe? Decisão, jogo importante. Olha, decisão não se joga, decisão se ganha. E o São Paulo não jogou uma decisão, né? Foi decepcionante, esperava muito. Acho que esse título era muito importante para tudo que o São Paulo precisa aí para esse futuro. E o São Paulo não jogou, decepcionou. Então foi um sábado triste, né? Para gente que é brasileiro, amante de futebol, e queria ver o São Paulo campeão. E o São Paulo realmente me decepcionou, Marcela. Pois é, Zinho, vamos falar sobre isso. Mas vamos começar falando de Flamengo e Bragantino. Então vamos soltar os gols para vocês, os melhores momentos dessa partida. E vamos lá, porque era um jogo que parecia até em algum momento, será que ia ficar no 1-1 ali? Mas não. O Flamengo tem o Pedro e o Pedro sabe resolver. Vamos mostrar então para vocês, fãs de esportes. A gente já mostra o primeiro gol do Flamengo. O Flamengo que logo no comecinho do primeiro tempo ficou com um jogador a mais. E aí facilitou também a vida, né, Zupá? A vitória do Flamengo, eu acredito que ela aconteceria no 11 contra 11 ou no 11 contra 10. O Flamengo criar muito mais chances que o Bragantino, eu também acho que aconteceria no 11 contra 11. Agora, o jogo exatamente como foi, ele foi muito condicionado pela expulsão do Luan Cândido. 3 minutos de jogo. E foi pouquíssimo inteligente o Luan Cândido, né? Ele, enfim, cometeu o pênalti no Gabriel, ele era o último homem, era o lance que ele não precisava matar naquele instante, daquela maneira, ele se expôs e expôs o time. A partir daí, o Flamengo, que já é melhor, que já joga melhor, que já estava em casa, contra um Bragantino que faz um campeonato bem decepcionante, o jogo virou totalmente ataque contra a defesa. E aí condicionou um jogo de 23 finalizações do Flamengo. O Flamengo fez um belíssimo jogo, individualmente os atletas foram bem, coletivamente o time foi bem também, mas não dá para separar as coisas, né? A expulsão do Luan Cândido deu uma força gigantesca para o jogo se transformar no massacre que foi. No comecinho do segundo tempo, o Bragantino ainda encontrou o pênalti, um lance bem fortuito pelo que foi o jogo, que gerou o gol de empate no pênalti do Elinho, mas com o tempo o Flamengo... Foi o Vidal que derrubou o Eric Ramírez. Isso, né? com o pé no calcanhar ali. Mas aí com o tempo o Flamengo voltou a amassar, voltou a massacrar. E no segundo tempo, o show do Pedro fez justiça ao que foi o jogo. A gente tá mostrando os gols, já a gente mostra os melhores momentos de uma forma total, mas só pontuando, né? A expulsão do Luan Cândido aos 4 minutos, Gabriel perde o pênalti, o gol é depois aos 12.
E o Elinho, logo no começo do segundo tempo, empata. Claro que é foi menos de 1 minuto, 30 segundos. Exato, 33 segundos, pênalti pro Bragantino. Claro, é um 4-1, que parece que quer jogar água no chope. Mas só analisando até o hat-trick do Pedro, o Flamengo ali estava complicando um jogo controlado, Pascoal? Não, o Flamengo estava jogando demais. Primeiro tempo do Flamengo... Eu digo pelo 1-1. Não, 1-1 que você é 1 a mais com 4 minutos. Vamos analisar as defesas do goleiro do... Pegou muito, né? Ele fez, no primeiro tempo, 5 defesas. Das 5, 3 daquelas que você fala, poxa, o Cleiton pegou. Tem dia que o Cleiton não pega tanto, mas contra o Flamengo hoje ele pegou. Foi um jogo bom. Ele pegou uma bola do Everton Ribeiro que, pelo amor de Deus. Não, ele foi muito bem no jogo. É o lance da expulsão e do pênalti que o Gabigol vai bater a bola na trave. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. Jogou direitinho. Toma o gol com 33 segundos. Aquilo foi fora. Aí é que é fora do esquadro. Tá fora do padrão do Flamengo. Aqui é. Mas tudo bem. O time não se desesperou. Continuou no mesmo padrão. Muito pelo contrário. O Cebolinha fez uma partida, hein? Como o Cebolinha gosta desse 1 contra 1, rapaz. E o Arrascaeta? Impressionante. Não, o Arrascaeta é um capítulo à parte. Ele jogou 32 minutos, até os 32 do segundo tempo. Perfeito? Mas ele não joga, ele dá aula de futebol. Ele baila, né? É um negócio, é um passeio. É um negócio tempo dele foi um negócio... desbunde. Vai, dá uma olhada. Dá uma olhada o que ele está fazendo ali, ó. Ele bota toda hora um na cara do gol. O passe do Gabriel foi passe, como diz João Guilherme, debochado. Olha lá, olha o tapa que ele dá na bola. Aí o Gabriel só desvia do goleiro para fazer o gol. Ele faz toda a diferença. O Flamengo é um quando ele joga. E o Flamengo é outro, essa defesa que você falou, né, Zupac? O Flamengo é um time quando joga o Arrascaeta e é outro completamente diferente quando o Arrascaeta não joga. Então, por isso que ele tem que ser preservado, tanto para a seleção do Uruguai quanto para a equipe do Flamengo. Em alguns momentos ele não precisa jogar o tempo todo. Sim. Hoje não jogou o tempo todo, o resultado já estava feito, então ele acabou saindo. Enfim, o Flamengo para mim fez um jogo bom. O Flamengo jogou bem. Preservado para a seleção do Uruguai. Que conversa, Pascoal. Deixa o Dorival usar ele até ele se cansar bem muito, chegar na Copa cansado. Não é. Deixa o Arrascaeta descansar. Ele tem um problema que jogador de futebol, o Zinho pode explicar. O Zinho acho que nunca teve essa contusão. Mas o jogador de futebol, quando fala que tem dor no pubis, é difícil você tem que pensar o que fazer com ele. Porque você nunca sabe qual é o limite dele. Ele pode jogar 30 minutos e não sentir nada, como ele pode jogar 10 minutos e sair arrebentado. Verdade. Então, o pubis é um problema. Por isso que ele é preservado na seleção do Uruguai e é preservado muitas vezes no time do Flamengo. Ozinho, quero tua opinião também, a tua análise dessa partida do Flamengo. É uma partida que ficou com aquele 1-1 ainda na segunda etapa, mas a impressão que a gente tinha, e vendo também o Flamengo com a postura de atacar o tempo inteiro e o Cleiton fazendo boas defesas, era a seguinte: o Flamengo vai vencer essa partida, mais cedo ou mais tarde vai fazer os gols que precisa para vencer esse jogo. Vai ser 2-1, vai ser 3-1, foi 4-1, foi até mais do que eu imaginava. Mas para mim estava muito claro no segundo tempo, mesmo com 1-1, que o Flamengo venceria. Pela qualidade, né, individual do time, dos jogadores, pelas opções que o Dorival tem. Mas eu primeiro quero pedir desculpa ao meu irmão, ao meu amigo, né, Felipe Mota, que eu indelicadamente não cumprimentei na minha primeira participação. Também peço perdão, meu amigo, você é abençoado demais. Ai, que horror. Não, mas olha, não é porque eu não cumprimentei ele, não. Não é porque eu não cumprimentei ele, não, mas eu estou com o Felipe nessa. Eu acho que assim, o jogo, antes do Pedro fazer os 3 gols, o Maracanã responde o que a gente está falando. A torcida estava impaciente. O Dorival estava impaciente. Porque tem o domínio, circula a bola de um lado, circula de outro, não encontra o espaço. Achei em certos momentos até essa circulação de bola lenta. Foi um treino, né? O Flamengo estava treinando. Aí é o que você falou, Marcelo. Sabe que em algum momento o individual desse timaço que o Flamengo tem, de jogadores diferenciados, vai sair os gols. E o Pedro, em 5 minutos, resolveu. 3 gols. Mas o jogo, assim, depois que toma o gol de pênalti logo no início, ficou preocupante. Não que o Bragantino oferecia perigo ofensivo, mas para o Flamengo chegar ao gol, o Maracanã, a torcida, parou de cantar. Sim. E já estava até com aquela coisa de começar a ensaiar uma reclamação, uma vaia. Mas o resultado, os gols, afasta tudo isso. Eu, até o momento do Flamengo fazer os gols do Pedro, não estava gostando.
Até estava em casa assim, anotando, falando assim, olha, o Flamengo tem que retomar um pouco mais daquele time do Dorival que tinha uma intensidade maior. Porque a decisão contra o Corinthians está ali na frente. A decisão contra o Atlético Paranaense é um pouquinho mais à frente. E eu acho que o Flamengo, não antes, depois dos gols do Pedro. Aí o jogo ficou fácil, né? O Bragantino se entregou, um jogador a menos, é um jogo diferente. O Bragantino com um jogador a menos e já não faz uma campanha brilhante. Mas o Flamengo, antes até do jogo contra o Bragantino, em algumas partidas, eu não acho que está aquele Flamengo do início do Dorival que a gente estava, que eu particularmente estava assim, dizendo que parecia até um pouco o do Jorge Jesus. Então acho que o Flamengo, a partir desses 3 gols do Pedro, a partir dessa goleada, precisa de uma intensidade maior, pode ser contra o Inter no próximo jogo, porque vai encontrar um Corinthians muito melhor, um Corinthians muito diferente daquele que o Flamengo enfrentou na Libertadores. Eu particularmente não gostei, principalmente desse início do segundo tempo até o momento que o Pedro faz os gols. Aproveito para te dar um abraço caloroso também, Zinho, e com muita gentileza, pedir só para você ir para o canto esquerdo, que é aquela região do campo que você joga bem demais, para vir para o centro do gramado. Carlos Eugênio Simon. Não, peraí. Carlos Eugênio Simon, para chegar no centro do gramado, é ele, para apitar e trazer a análise dessa partida, que teve lances capitais logo no começo, né, Simon? É um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite para você, Simon. Seja bem-vindo. Como foi a arbitragem nesse Flamengo 4-1 contra o Red Bull Bragantino? Boa noite, Felipe, Zupac, Zinho, o Pascoal, a Marcela. O Zinho também gostava de ficar no meio do campo em volta do árbitro ali, ó. Grande abençoado. Um abraço a todos. Anderson Daronco, o árbitro do jogo, apitou muito bem a partida. Logo aos 3 minutos, marcou corretamente a penalidade máxima do Luan Cândido, que acaba puxando o Gabigol pelo braço, impede uma chance clara e manifesta de se fazer um gol, pênalti e cartão vermelho. Não titubeou. O Daronco teve soberano no jogo, essa penalidade bem marcada e o jogador bem expulso. A bola enfiada no Gabigol, o Luan Cândido fez um pênalti até certo ponto, conforme falou o Zupac aí, infantil, né? Começo de jogo, puxou pelo braço, impede aquela chance clara e manifesta, o Gabigol provavelmente faria o gol, pênalti e cartão vermelho. Por quê? Porque não houve disputa de bola. A falta foi em cima, o agarrão, o puxão. Quando não há disputa de bola, é cartão vermelho. Quando há disputa de bola, cartão amarelo. Neste caso, o cartão vermelho muito bem aplicado pelo Daronco. Depois o pênalti que acabou indo na trave. Portanto, acertou a decisão logo no começo do jogo. Importante o árbitro entrar em campo concentrado como estava o Anderson Daronco nessa partida. E no segundo tempo, aos 30 segundos, outro pênalti também bem marcado pelo árbitro, que estava bem posicionado. O Vidal, numa jogada imprudente, sem querer não é como falar num vídeo durante a semana, aí o Pascoal estava comentando, sem querer também é falta. Ele acerta o tornozelo do adversário com o bico da chuteira, o Daronco em cima da jogada apontou para a marca da cal corretamente, pênalti bem marcado. Ou seja, todos os 2 pênaltis bem marcados, boa atuação do gaúcho Daronco nessa goleada do Flamengo. Ô, Simon, também é importante a gente falar, porque quantas vezes a gente fala, era muito início de jogo, então evita dar o cartão vermelho, porque pode estragar a partida. Era muito início de jogo, às vezes entra e vai deixando passar porque é 3 minutos de partida. Isso não aconteceu e é importante que se diga, hein, Simon? Exatamente, ele entrou concentrado, entrou com vontade, afim, até porque provavelmente ele será o árbitro de um dos jogos das finais da Copa do Brasil, né, em que o Flamengo também está envolvido, o Flamengo e Atlético Paranaense. Ele é um dos principais árbitros do futebol brasileiro, entrou determinado, com convicção e apitou muito bem a partida. O resultado não passou pela arbitragem. Maravilha, Carlos Eugênio Simon, um beijo pra você. Muito obrigada pela tua participação aqui no Sport Center. A gente segue por aqui e eu espero que você siga o seu sábado Valeu. aproveitando com muita alegria. Beleza, um abraço a todos aí. Beijo, valeu. A gente tem uma tela muito importante para mostrar, falando sobre hat-tricks do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar então para vocês, para a gente analisar os artilheiros que fazem 3 gols em um jogo. Felipe. São Paulo venceu logo na primeira rodada o Atlético Paranaense 4-0, 3 gols
no intervalo de 51 minutos para o Caleri. O Roger Guedes, aquele Avaí, aquele momento que ele tinha tensão com o Vitor Pereira e tudo mais, ele entra, né? Comecinho do campeonato. Entra pela esquerda e consegue fazer os 3 gols. Né? É isso mesmo. Ele entra pela esquerda, mas faz os 3 gols como centroavante. É isso aí, né? Na época ele não queria ser o 9, né? Aí ele vai... Isso foi logo na segunda rodada, 3 gols no intervalo de 46 minutos. Acho que o Pedro quis bater este recorde de menos tempo. Ele fez 3 gols em 5 minutos. 4-1 contra o Red Bull Bragantino. E acho que pelo contexto até que a gente viveu na semana, de data FIFA, de seleção, ele tá aí. Que semana boa, né? Que semana. Já fez uma lá e mete mais 3 para falar, ó, realmente é uma fase E olha que como o atacante, ele, em um instante, ele muda a fase. Porque o jogo não era bom pro Pedro. Até então, o Pedro tinha aparecido menos do que outros jogadores do Flamengo, muito pelas circunstâncias do jogo, né? Sim, porque a partir da expulsão, o que é que faz o Red Bull Bragantino? Ele se fecha todo, né? Ele fica às vezes com 6, 7 jogadores dentro da área marcando. E aí, pro Pedro, era muito difícil ele conseguir ganhar no corpo para cabecear ou para acertar uma bola. Por isso que era chute de fora da área do Everton, era do Arrascaeta, era infiltração do Everton Ribeiro, era Thiago Maia, ultrapassagem, dando toque de calcanhar para dentro pro Rodinei chegar batendo. O Pedro estava com dificuldade para encaixar aquela finalização. Era muita gente lá. E aí ele aproveita um cruzamento maravilhoso do Arrascaeta, faz o primeiro de peito, cresce em confiança. O terceiro gol é belíssimo, o terceiro gol do Pedro, né? O Ayrton Lucas por dentro faz muito bem a jogada. E o Pedro, de primeira, já vira um balaço de pé direito. Então ele consegue não só fazer 3 gols, que para ele é muito importante, para o Flamengo é muito importante, para o contexto do jogo era muito importante, mas para o contexto dele no jogo também. Ele estava sofrendo para aparecer e acho que conseguiu aparecer um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né, resolvendo o jogo. Pois é, eu estava lembrando agora, essa semana, logo que terminou a data FIFA, a gente conversando, eu, Gustavo Zupac. Eu acho que o Pedro vai para a seleção brasileira. Você não acha, você tem certeza. Ele vai, lógico. É mais o que fazer, assim, nem que o Tite não queira mais. Quero desistir. Não, amigo, você não pode mais desistir. O Tite não pode, não tem direito mais de desistir do olha Pedro. só que sábado, a comissão técnica deve ter um caderninho que eles ficam marcando como é que estão os jogadores. Tá certo. Nesse sábado, o Gabriel Jesus fez um gol. O Richarlison sofreu um pênalti que o Harry Kane marcou. O Roberto Firmino fez 2 belíssimos gols no jogo do Liverpool. E o Pedro fez 3 gols no jogo do Flamengo. E o Matheus Cunha, no jogo que eu fiz do Sevilha com o Atlético de Madrid, jogou um bolão no segundo tempo. Tá todo mundo querendo. Acabou com o jogo. Todo mundo quer, Pascoal. Deu passe pro gol do Morata, foi jogar depois, estava jogando aberto pela esquerda. Foi jogar depois como centroavante. O Matheus Cunha acabou, jogou demais. E amanhã tem City e United ainda, só para continuar a análise, né? Só para o Tite falar, deixa eu dar uma olhadinha aqui em City e United, do que vai acontecer. Mas quando você olha para esse Flamengo, você fala, mas esse Flamengo tem essa facilidade por conta do Pedro, ou é um time que quando se acerta é muito difícil de ser batido? Foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo depende muito do quarteto ofensivo, né? Sim. Gabigol e Pedro na frente e a chegada do Arrascaeta com o Everton Ribeiro. Eu acho que esses 4 jogadores são determinantes daquilo que o Flamengo executa dentro das partidas. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, sozinho não é o mesmo jogador. O Arrascaeta, se ele não joga, o Flamengo não tem padrão ofensivo, não consegue fazer as transições rápidas e nem achar os passes brilhantes que ele é capaz de fazer. Sem o Everton Ribeiro, que às vezes é muito criticado pelo torcedor do Flamengo. O Everton Ribeiro é um cara que trabalha para o time, para encontrar os companheiros e principalmente deixar o Arrascaeta em condições de dar o passe final ou ele executar a jogada definitivamente. E o Pedro não vou falar, porque todo mundo sabe o que eu penso do Pedro. Faz tempo, hein, Pascoal? Para mim, o Pedro, antes dele ser convocado para a seleção, ele até reserva do Flamengo. Quando ele não foi convocado, ou foi convocado e não foi permitida a ida dele para a Olimpíada, eu sempre disse, o Pedro é um jogador diferente. Você defendia ele de titular já. Titular na seleção brasileira. Convocação. Não, o Pedro não vai para a seleção brasileira para passear. Nesse formato que a seleção jogou essas últimas partidas, com o centroavante, para mim, claro que o Pomba arrebentou, né? O Richarlison foi lá, o Pomba arrebentou. Aí não tem, aí você fica meio que... Eu sei que o Tite fica meio que assim, mas aí o Pedro tem que estar lá. Agora, ele não pode levar Pedro e Matheus Cunha. Você pensou em olhar para o banco, ter Pedro e Matheus Cunha? São iguais, muito semelhantes
Então, ele tem que definir quem é. O Matheus Cunha hoje jogou demais no Atlético de Madrid. Foi titular, nem sempre é titular. Simeone não morre de amor hoje, por ele. mas fez uma boa partida. E o Pedro, sabe que tem uma história assim. Tinha um comentarista esportivo lá em Campinas e tinha um jogador que chamava Paulo Leão, que jogava no Guarani. E ele não gostava muito do Paulo Leão. Aí, num jogo aqui, tá o Paulo Leão fez 4 gols no jogo, o Guarani ganhou 4-0. Nas notas depois do jogo, o Zinho sabe como é que é. O Zinho gostava de ler as notas depois do jogo. Saía no jornal, nas colunas. Aí tá lá, Paulo Leão. Ele, como o cara não gostava dele, escreveu 4 gols e nada mais. Nota 6,5. Nota 6,5. Bota um 6 pra esse cara aí. Você gostava de ver nota? Qual a nota do Pedro? Fala do Pedro, Zinho. Queremos te ouvir. O Pedro, ainda voltando para a semana dele, ele foi convocado na coletiva, né? Sem jogar. Ele foi convocado sem jogar. E a declaração do Tite foi essa, né? Não, o Pedro não precisa jogar, eu já conheço, ele já esteve aqui conosco, eu já sei do que ele me entrega, do que ele é capaz, do que eu posso utilizar ele na seleção. Aí ele entra no jogo, faz gol, aí ele volta para o Flamengo, faz gols, ele é esse jogador da área que o Tite tanto fala. Acho que o Richarlison entrega isso também, inclusive ele deu uma entrevista, né? Um pouco aí incomodado com essa coisa de dizer que não tinha 9, que o Brasil não tem 9. Então, assim, ele arrebentou, foi muito bem. Acho que Pedro está na Copa, Richarlison está na Copa. Assim, a lista aumentou para 26, né? A FIFA aumentou, mas acho que o Tite está pegando o telefone e tá falando, dá para aumentar um pouquinho mais, não? Porque tem muita gente jogando bem, né? Tem muita gente jogando bem, vai ter que ficar alguém de fora. Bom para o Brasil, bom para o momento da seleção brasileira e bom para o Pedro, né? Porque a bola está procurando ele. O Pascoal costuma falar, né? Pedro tem o perfume que a bola gosta. E ele é um garoto que merece. É um garoto que merece, é um baita de um profissional, humilde, pés no chão, né? Não deixa subir a cabeça, é de grupo. Então acho que ele tem tudo aí para brilhar pela seleção e pelo Flamengo, continuar brilhando. É verdade, está aí então, a gente falando muito do Flamengo, do Pedro, e aí a gente não tem como não pensar em seleção brasileira, tá todo mundo começando a focar muito em seleção brasileira, mas é um Flamengo que está muito focado em Conmebol, Libertadores e também na Copa do Brasil. O Dorival, claro, com certeza absoluta também está pensando nisso, e ele está animado ou ele está preocupado com esses 3 jogos, essas 2 decisões de Copa do Brasil e essa final da Conmebol Libertadores, o PAC? Pois não, eu acho que ele está animado, mas do que preocupado. Assim, eu acho que quem tem que estar mais preocupado, embora o Flamengo já tenha jogado mais do que está jogando, eu acho que quem tem que estar mais preocupado são os adversários do Flamengo. Assim, todo mundo tem chance de ganhar, né? O Atlético Paranaense tem chance de ganhar a Libertadores, o Corinthians tem chance de ganhar a Copa do Brasil, mas a preocupação para quem enfrenta o Flamengo é muito grande. E do ponto de vista do torcedor, as 2 derrotas, né? As 2 últimas derrotas para Fortaleza e para Fluminense, deixaram um pouco um sentimento de preocupação para o torcedor, né? Fala, opa, a gente estava ganhando de todo mundo. Esse time titular aí não perdia para ninguém, embora contra o Fortaleza tivesse sido um time bem mais mexido. O que é que está acontecendo? Então a vitória de hoje, embora não tenha sido a melhor atuação do Flamengo, mas na minha visão foi uma atuação satisfatória, consistente para o que o jogo pedia, né? Com um volume ofensivo assim bem grande, traz um pouco de volta um sentimento de, opa, calma, as coisas não estão desalinhando. Acho que o Flamengo está seguindo o seu rumo. Até as finais tem tempo ainda. Muita coisa pode acontecer. 2 jogos ruins ou 2 jogos bons dos adversários mudam um pouco a fase, mas é um Flamengo que vai chegar forte e vai chegar, na minha visão, em vantagem nas 2 finais, tanto contra o Corinthians quanto contra o Atlético. Não é tanto tempo não, né? 11 dias. 12 dias. O primeiro jogo, da né? Copa Da do Copa do Brasil. Brasil. É que tem muito jogo nesses 12 dias, né? Até chegar 11, tem mais 2 e aí tem 11, exatamente. Aí o primeiro jogo do Copa do Brasil tem mais a rodada. Mas aí a e gente tem que pensar o seguinte, o time titular do Flamengo não deve jogar a próxima partida. Não, certo. com certeza. Certo? Porque... Mas aí não joga a próxima partida e joga a anterior à final? Pode jogar, eu imagino que deve jogar, a próxima partida. Ainda do joga, jogo né? véspera da decisão. Sim, eu também acho. Porque você tem que chegar com o time inteiro. O mesmo vale para o Corinthians. Né? O Corinthians não deve botar o time inteiro. Não pode botar o Renato Augusto para jogar tudo. Não. Você não pode botar o Arrascaeta para jogar todas as partidas. Né? Você pode botar o Pedro, pode botar o Gabriel. É difícil tirar o Gabriel de campo. Né? Porque o Gabigol, ele não gosta de ficar fora, ele quer jogar. E nesse caso está tudo bem também, é o Gabigol, né? Ele não se machuca. Tem 25 anos, né? Então ele é capaz de suportar muito mais
do que o Renato Augusto no Corinthians, falando da decisão da Copa do Brasil. Esses times têm que chegar na decisão descansados e prontos para a decisão. Até porque o Flamengo vai fazer a primeira partida fora de casa e vai decidir no Maracanã. Sim. Então o jogo do Corinthians é o jogo da sua arena. Sim. Né? Lá o Corinthians tem que resolver a partida. E o Flamengo ainda tem a possibilidade de uma solução um pouco mais demorada. Por quê? Não perder para o Flamengo significa dizer o quê? Em casa eu tenho as possibilidades de ser campeão da Copa do Brasil. Mas não perder já é um grande lance para o time do Flamengo. Ponto. O Flamengo está jogando o suficiente para ganhar do Corinthians, para ganhar do Atlético Paranaense? Esse jogo aí, para mim, se jogar o que jogou no primeiro tempo, ganha dos dois. Mas precisa ter o que o Zinho diz. Eu não gosto muito de concordar com o Zinho, vocês sabem disso, né? Mas eu sou obrigado a concordar. Tem que ter a intensidade. O Flamengo tem que ser aquela pegada, sabe? Sangue, aqui, o olho vidrado. Porque jogar por jogar não vale a pena. Jogar por jogar é o que o São Paulo fez hoje. Não ganha. Decisão se ganha com alma, não só com a bola. E o Zinho falou uma coisa perfeita. Decisão não é para jogar. Decisão é para ganhar. E para ganhar você tem que ter pegada, você tem que ter vibração, intensidade. E esses componentes fazem falta se você não tiver com o time descansado. O Flamengo tem, Zinho, a gente vai falar agora do Arrascaeta, o Flamengo tem o Internacional quarta-feira em casa e no fim de semana, sábado, joga com o Cuiabá fora. Acho que parece que... Quem sabe isso é o Dorival, óbvio, mas pelo que a gente está imaginando, maior chance de jogar com mais titulares o jogo em casa contra o Inter do que o fora contra o Cuiabá. Arrascaeta jogou demais, deu assistência para o Pedro, tem números importantes e é um cara para a gente falar tanto da bola que ele joga, Zinho, como ao mesmo tempo, talvez com a maior interrogação. Vamos colocar os números do Arrascaeta na tela, maravilha, ele tem 10 assistências nesse Brasileirão, Scarpa 7 e o John Arias do Fluminense 6, 2 assistências contra o Red Bull Bragantino. Zinho, uma foi para o Gabigol, a outra para o Pedro. Zinho, o Arrascaeta que joga muito, a gente fala faz tempo, mas você acha que esse é o grande asterisco do Flamengo nessa administração, a história da pubalgia e tudo mais? Ele é que tem que ter um carinho maior nesse momento aí de decisão? Tem que ter. Ele é o cara diferente, ele é o cara que mesmo quando ele não está no melhor, na melhor dia dele, na melhor partida dele, é aquele cara que não pode sair porque ele tira algo diferente, né? Ele descobre algo diferente no jogo. Um jogo está difícil, a bola cai no pé do Arrascaeta, algo pode acontecer de positivo para o Flamengo, porque é ele que dita esse ritmo, né? Aí tá os números para comprovar, 10 assistências. Agora, olhando pela administração desse elenco, pela logística, você vê, o Léo Pereira e o Davi Luiz não jogaram hoje. Então, esses vão jogar. O Felipe Luiz também não jogou. O João Gomes também não jogou. Então, esses vão jogar contra o Inter. E aí o próprio Rodinei sai um pouco no jogo. O próprio Thiago Maia sai também do jogo. Então, pelo que eu conheço ali de Dorival, o que ele está montando, pelas substituições que ele fez no jogo, ele vai com a maioria do time titular contra o Internacional em casa. Mesmo porque o jogo foi sábado. E agora só vai jogar na quarta-feira. Então, de sábado, não é domingo para quarta, é sábado para quarta. E aí depois você tem uma semana para descansar, para recuperar e para pensar só no Corinthians, no treinamento, analisando o adversário que já conhece, mas é bom você poder treinar durante uma semana. Da mesma forma o Corinthians vai fazer, né? O problema é que o Corinthians tem um jogo fora contra o Juventude, tem a viagem. Então acredito que o Vitor não vai repetir. Não vai repetir o time na terça-feira. Agora ele pode mesclar no jogo que ele vai ter em casa, no sábado, contra o Atlético Paranaense, se não me engano. Antes da grande decisão, porque não vai ter viagem. Ele vai jogar no sábado, vai ficar em São Paulo para receber o Flamengo. Então, assim, são administrações que têm que ser feitas. A gente está falando muito de Copa do Brasil porque é o grande objetivo desses dois times. Nenhum dos dois vão ser campeões brasileiros. Eles estão aí administrando o campeonato, ficando na parte de cima. Para quem não ganhar a Copa do Brasil, e o Flamengo também tem a Libertadores,
pelo Campeonato Brasileiro, chegar na Libertadores do outro ano. Mas para chegar ao título, nenhum dos dois vão chegar. Vou fazer o seguinte, já muito mais dessa repercussão no Flamengo, desse jogo do Flamengo com o Red Bull Bragantino, essa projeção para a final da Copa do Brasil com o Corinthians e tudo sobre o que aconteceu na final da Sul-Americana na Argentina. Mas agora a gente dá um pulo no CT do São Paulo. O Eduardo de Menezes está na porta do CT, trazendo os destaques do Tricolor. Um abraço para você, Edu. Um abraço, Felipe. Um abraço para você, para os nossos comentaristas. Por aqui, tudo calmo. Na verdade, para não dizer que não tem ninguém, tem os dois seguranças do São Paulo trabalhando e mais nada, né? O São Paulo ainda não chegou aqui ao CT na Barra Funda, vai chegar durante a madrugada. E por aqui, o que se esperava, por exemplo, de algum tipo de protesto, não acontece, nenhum vandalismo, e a gente espera que isso siga, né, durante todo o tempo, porque obviamente que a gente não espera que isso aconteça, mas é um ambiente que está assim, sem nenhum torcedor, né, para acompanhar aí daqui a pouco a chegada do São Paulo. O São Paulo chega durante a madrugada e vai trazer na bagagem essa derrota diante do Independente Del Valle por 2-0. Conversando até com alguns seguranças aqui, eles disseram que desde que terminou a partida, nada aconteceu, né, e também porque alguns torcedores e os organizados estão todos lá na Argentina e voltam nas próximas horas, né, ou até mesmo nos próximos dias. Mas conversando com alguns torcedores lá no Morumbi, onde eu estava acompanhando a partida, em um dos bares ali que ficam, né, nessa região interna do estádio, alguns sentimentos interessantes. Primeiro, o São Paulino condena mais a diretoria do que os jogadores em campo e até mesmo o técnico Rogério Ceni. Sobre aquela possibilidade do Rogério sair do comando do São Paulo depois da Sul-Americana, isso para os torcedores não tem que acontecer. O Rogério tem que continuar, porque dos culpados ele é o menor. Então o São Paulino está com esses sentimentos depois da derrota diante do Independente Del Valle e agora vai pensar na temporada com o Campeonato Brasileiro apenas, mas é um torcedor que está muito chateado, magoado, mais um vice-campeonato, né, na sua história, uma temporada de um insucesso, se a gente for ver só dos títulos, né, mas para muita gente ainda tem coisas positivas durante esta trajetória, mas fato é que o São Paulino queria o título, mas agora, Felipe, meus amigos, está direcionando as críticas para a diretoria, em especial para o presidente Júlio Casares. Felipe. Valeu, Eduardo de Menezes, trazendo informações do São Paulo ali na região do CT do clube. Já toda a repercussão da derrota são paulina para o Independente Del Valle. 2-0 foi o placar final. A gente segue com desdobramentos da vitória do Flamengo, Marcela. Pois é, a gente segue falando daqui a pouquinho, tá, Fãs de Esportes? A gente vai mostrar para vocês a entrevista do Rogério Ceni, a gente também tem a entrevista do Dorival Júnior. Os jogadores estão passando pela zona mista também, a gente vai conversar com os atletas do Flamengo. Mas a pergunta que eu fiz para o Zupac, eu também queria que você comentasse, e Pascoal, também quero que o Zinho fale sobre, se você acha que o Dorival Júnior, neste momento, ele está mais animado ou ele pode ter ficado um pouco preocupado com esse time do Flamengo para os 3 jogos? Eu vou dizer um negócio para você. Quando eu olhei o Dorival Júnior, quando saiu o gol de empate em 1-1, que ele foi sentar no banco de reservas, ele estava meio cabisbaixo. Porque o gol saiu logo de cara. Um minuto. E depois, se você analisar o comportamento do time, numa boa parte do segundo tempo, o que aconteceu? O time parece que afrouxou aquela marcação. E é uma coisa natural. Né? Porque o Flamengo estava se sentindo superior ao adversário e não estava com aquela pegada que teve no primeiro tempo. Quando teve aquela pegada no primeiro tempo, a gente viu o que é o Flamengo. Agora, quando o Flamengo afrouxa a marcação, dá oportunidade para o adversário. E foi o que aconteceu. E isso eu acho que ele ficou um pouco preocupado. Tanto que ele levanta, tanto que ele se movimenta, tanto que ele acaba gesticulando, tentando conversar com os jogadores dentro de campo. Eu sei que às vezes é difícil, porque a mensagem nunca chega do jeito que deve chegar, porque chega às vezes até truncada, né? Porque o treinador fala uma coisa, o jogador pensa que ouviu outra. E a coisa não é bem assim. Então, quando ele faz as alterações, a gente vê claramente. Porque aí já estava definido o jogo também, né? Aí ele vai tirar o Pedro. Claro que ele vai tirar o Pedro, voltou na seleção brasileira numa viagem. Claro, vai tirar o Arrascaeta. É óbvio que ele vai tirar o Arrascaeta para poupar o Arrascaeta pensando nas decisões que tem pela frente. E eu acho que, com todo respeito ao Campeonato Brasileiro, todo respeito a quem disputa o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está com o olho vidrado nas 2 finais.
Ou nas 3 finais, né? Porque são sim, 2 partidas decisivas da Copa do Brasil e o jogo da Libertadores da América. O ano passado, o Flamengo deixou escapar a Libertadores da América. Você acha que a diretoria do Flamengo, os jogadores do Flamengo, os torcedores do Flamengo ficaram felizes com aquilo que viram naquele jogo decisivo contra o Corinthians? Claro que não. Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras? E você acha que eles vão abrir a guarda contra o Corinthians? O time do Corinthians está melhor. Claro que o time do Corinthians está melhor. O time do Corinthians voltou a jogar no futebol, inclusive com o Roger Guedes fazendo uma dupla muito legal com o Yuri Alberto nos últimos jogos, um encontrando o outro. Então o Flamengo sabe de tudo isso. Então os olhos do Flamengo, na minha visão, olhos vidrados para as 2 decisões. A decisão da Copa do Brasil, que o primeiro jogo está marcado para o dia 12, e a decisão da Libertadores da América, que pode e vai determinar o futuro do Flamengo. Também não vai querer deixar escapar essa oportunidade. Pois é, você fala assim, o Corinthians está melhor. Não melhor do que o Flamengo, está melhorando, né? Melhor do que ele já foi um dia. O Corinthians está se enfrentando. Melhor do que ele já foi. Já foi, nessa temporada. O Corinthians, só para reconsiderar, o Corinthians não está brilhante, excepcional. Mas é melhor do que já foi, Mas ele está melhor do que vinha jogando. Sim.